Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula nós aprenderemos a como criar um gráfico de mapa, tá bom? Antes de você criar um gráfico de mapa, é importante que as colunas de geolocalização que vocês utilizarão, cidade e UF, elas estejam categorizadas com a sua respectiva geolocalização. Como você categoriza uma coluna? Muito simples. Basta vir aqui, exibição de dados, seleciona a tabela que você quer possui a informação de geolocalização, que no caso é a tabela cidade. Aqui nós temos cidade e o F. Então nós temos que categorizar essas duas colunas. Então primeiro eu vou categorizar a cidade. Clico na coluna cidade, habilitará esse menu ferramenta de coluna. Onde está aqui ferramenta de coluna, eu tenho essa opção aqui de categorizar dados. Aqui eu tenho que substituir essa categorização de não categorizado para uma categorização de cidade. Então, clicarei aqui em cima, ele aparecerá algumas opções, como endereço, local, cidade, município, estado, CEP, país, continente, latitude, longitude, URL da web, imagem e código de barras. Nesse caso é cidade, então selecionarei cidade. Então já categorizou para mim e aqui na minha tabela em dados, ele já aparece o símbolo do globo, significa que é uma geolocalização. E agora o F, nós categorizaremos como estado ou província. E também ele aparecerá lá o globo na nossa tabela. Agora que você fez a categorização das suas UFs, vamos adicionar o mapa. Existem três tipos de mapas aqui. Aliás, são quatro, né? Tem o mapa comum, que é o que nós utilizaremos. O mapa coroplético, deixa eu ver se o nome é isso mesmo. O mapa coroplético, o mapa de formas e o mapa do Azure. Normalmente, você pode utilizar qualquer um deles, mas normalmente eu utilizo esse mapa comum mesmo. Cada um tem a sua peculiaridade, mas eu utilizo o mapa comum, ou o que nós utilizaremos no nosso projeto. É o mapa comum. Então basta você clicar na parte em branca do relatório, clique em mapa, ele vai criar esse visual. Vamos colocar ele aqui embaixo, porque aqui é onde ele vai ficar, dentro desse posicionamento. E em localização, você vai informar os campos de geolocalização, cidade, UF, etc. Caso você queira ter alguma legenda, você insira aqui. Tamanho da bolha é o tamanho da bolha. O tamanho da bolha é o valor que você está analisando, que nesse caso é receita bruta. Então nós iremos inserir aqui. E dica de ferramentas se necessário que nós construiremos depois. Então vamos lá. Eu quero analisar por cidade e UF. Então vou habilitar aqui. Quero que primeiro ele olhe por UF e caso queira descer o nível, ele desça o nível de cidade. Agora, para dimensionar o tamanho da bolha. Quanto maior a bolha, maior é o valor de receita bruta, por exemplo, nesse contexto. Então, vou pegar aqui medida dinâmica, valor que é o ano atual que eu quero analisar, vou colocar o tamanho da bolha. Aí, automaticamente, ele vai colocar aqui a bolha grande. Isso significa que quanto maior a bolha, maior a representatividade de faturamento. Porém, não é essa a formatação que nós queremos. Nós queremos uma formatação no gráfico escuro, tá? E remover o fundo branco dele. Então, o que nós iremos fazer? Primeiramente, vamos aqui formatar o seu visual, geral, efeitos, tira a tela de fundo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, onde está aqui título, iremos colocar, por exemplo, mapa. O tamanho aqui é fonte DIN 9, texto branco. Então ele já mudou ali. Tá aparecendo uma pra gente aqui em cima. Deixa eu só confirmar se é DIN 9 mesmo. Na realidade, acho que é DIN 11. É 11. Coloquei errado. Aqui. Na realidade é 11. Beleza. Agora, primeira parte feita, vamos continuar. Não quero ícone de cabeçalho. Vou deixar ícone de cabeçalho, não tem problema. Aqui em visual, eu quero que ele mude esse esquema de cor. Então, eu vou aqui em configurações de mapa. Aqui está o estilo do mapa. Tem basicamente cinco estilos: aéreo, escuro, claro, escala de cinza e rodoviária. E a rodoviária da maneira como está. Aéreo é basicamente no mesmo formato ali, estilo do que tem no Google Maps. Escuro é o que nós utilizaremos. Ele fica com tonalidade escura. Claro, escala de cinza. No caso, nós utilizaremos o escuro. Feito isso, aqui em bolhas nós podemos escolher o tamanho da bolha, maior ou menor. Vou deixar menos 10 mesmo. E cores, nós queremos aquele roxo que nós já estamos utilizando tradicionalmente, que é o 554FE. Beleza, tá aqui. Rótulo de categoria. Você poderia colocar aqui para trazer o título, né? Cada um dos estados, eu não quero. Mapa de calor é basicamente ele vai trazer uma tonalidade gradiente para a cor das bolhas.
Quanto mais escuro, maior o valor. Quanto mais transparente, menor o valor. Nesse caso eu não quero. Quero que seja referenciado pelo tamanho da bolha, tá? E aqui está feito. Basicamente é assim que você constrói um gráfico de mapas. Agora, como navegá-lo? Vou navegar no gráfico de mapas, tá? Eu já vou aproveitar esse vídeo e já mostrar para vocês como faz para fazer navegações entre os gráficos, tá? Daqueles que tem mais de um nível. Isso, mostrando aqui no mapa, serve para todos. Então vamos lá. Vou clicar em cima do mapa, do gráfico, no gráfico de mapa. Ele vai aparecer esses 6 menus aqui em cima, 7 na realidade. Caso eu queira deixar o mapa grande, eu venho e clico nesse ícone, que é um retângulo com uma seta na diagonal. Aí ele deixa em tela cheia a análise. Aí eu clico em voltar ao relatório. No canto superior esquerdo ele volta para a visualização normal. Aqui eu estou analisando o mês, então se eu passo o mouse aqui tem Minas Gerais, mas ele desce no nível cidade. Se eu quiser analisar a cidade, eu tenho três maneiras de poder fazer isso, que basicamente chama-se drill down, que é descer para o próximo nível. Eu quero analisar o próximo nível, eu posso analisar 100% o próximo nível, ou seja, aqui eu estou analisando tudo por UF. Eu posso analisar tudo por cidade, ou seja, eu vou descer 100% para o próximo nível. Eu estou analisando esse nível aqui, ó, UF. Se eu quiser descer para 100% análise por cidade, eu clico nesse ícone com as duas setinhas para baixo, porque ele vai analisar o próximo nível. Então ele vai ignorar o F e já vai analisar direto por cidade, ele desce para o próximo nível. Se eu clicar na única setinha para baixo, que é o drill down, naquele estado que eu estou analisando, ele vai descer para a cidade. Então vamos entender melhor na prática. Por exemplo, eu quero analisar qual é o faturamento das cidades de Minas Gerais. Eu vou clicar nessa setinha para baixo, que é habilitar o drill down. Habilitou, ele está marcado. Agora, em qualquer uma dessas bolhas que eu clicar, ele vai descer no nível de cidade. Então, por exemplo, aqui, eu vou clicar, por exemplo, em São Paulo. Quando eu clicar em São Paulo, ele vai descer o nível e vai mostrar quais são as 3 cidades que têm faturamento dentro de São Paulo. A primeira, a própria estado, a cidade de São Paulo. A segunda é Guarulhos. E a terceira é Campinas. E se eu quiser voltar para ver a nível de estado, eu clico na setinha para cima, que é fazer o drill up, ou seja, voltar ao nível anterior. E agora 100% está sendo analisado por estado. Agora, se eu quero analisar 100% do mapa do Brasil por cidade e ignorar estado, eu clico nessas duas setinhas para baixo que ele vai pular para o próximo nível de hierarquia. E agora a minha análise está sendo feita 100% com base em cidade. Quando eu passar o mouse em cima, ele mostra ali, ó, cidade em Manaus, cidade de Belém, cidade de Fortaleza e sucessivamente. Ou seja, como eu pulei para o próximo nível de hierarquia, ele está analisando 100% por cidade. Se eu clicar na seta para cima para voltar ao nível anterior, agora ele volta para o nível de estado. Enquanto eu passo o mouse, ele mostra ali que agora o F é Minas Gerais. E o terceiro, que ele vai expandir todo o campo, a hierarquia abaixo. Ou seja, ele concatena o nível atual com o próximo nível. O nível atual é o F, o próximo nível é a cidade. Quando eu clico com as duas setas para baixo, ele concatena tanto cidade quanto estado. Agora, quando você observa aqui na dica de ferramenta, ele aparece Ceará, Fortaleza e o valor. Porque ele concatenou os dois níveis. Então, esse símbolo de meio que um garfo para baixo, ele concatena os dois níveis, ou mais, se tiver 3 níveis, ele vai descendo e concatenando todos esses níveis, e vai mostrar tudo uma única vez só. Beleza? Então é assim que você faz navegação. Todos os gráficos que possuírem essas setas para baixo é para você fazer um drill down, ou seja, um filtro naquela observação que você está analisando, para ver um detalhe dele. Por exemplo, aqui no caso eu clico no estado, ele vai mostrar a cidade. As duas setas para baixo, ele pula a próxima hierarquia. Então, se eu estou analisando, se eu tenho na hierarquia o F é cidade, se eu estou no nível de o F, quando eu clico nas duas setas para baixo, ele pula para a próxima hierarquia, que é cidade. Ele vai mostrar 100% em cidade. E se eu clicar no garfo, ele vai concatenar tanto o F quanto cidade e vai mostrar os dois juntos dentro do resultado, tá bom? Então é assim que constrói um gráfico e como se navega nos gráficos que tem essa possibilidade de fazer drill downs, tá certo? Então, essa aula ficou um pouco mais extensa porque eu expliquei o conceito de navegação nos relatórios, nos gráficos, tá?
e vai ser o padrão para todos os gráficos, tá? Matriz, tá, tabela não, porque tabela não vai ter drill down nem drill up. Mas matriz, gráfico de barra, de coluna, de linha, não importa. O padrão é esse, tá certo? Então, essa aula termina por aqui e vejo vocês na próxima aula.